estudaremos nessa lição o passado. Nas lições anteriores vimos o passado do verbo ser estar, was, were. Vimos também que quando temos o passado do verbo ser estar, temos que fazer aquela inversão na pergunta. Quando queremos fazer uma negativa, temos que acrescentar o not. Porém, hoje deixaremos um pouco de lado o verbo ser estar e aprenderemos o passado de outros verbos. Muito bem. Vamos ver como colocamos um verbo no passado. Existem algumas regras. Vamos dar uma olhada? A primeira regra, a regra geral, basta acrescentarmos um ed. Como, por exemplo, o verbo fix, que significa consertar, arrumar. O passado ficaria fixed, consertou, arrumou. A segunda regra é quando temos uma palavra que termina em consoante mais a letra E, como é o caso de use, que significa usar. Temos uma consoante, que é o S, mais a letra E. Neste caso, acrescentamos apenas o D, used. A terceira regra é quando temos um verbo de apenas uma sílaba e esse verbo termina em consoante, vogal e consoante, como é o caso de stop, que significa parar. É apenas uma sílaba e termina em consoante, letra T, vogal, letra O, e consoante, letra P. Neste caso, dobramos a última consoante, que é o P, e então acrescentamos ed. Teremos então stopped. Mas temos que prestar atenção nos verbos que terminam com W ou com X, porque neste caso não dobramos a última consoante. Como é o caso do verbo snow, que significa nevar. Ele termina em consoante, vogal, consoante. É um verbo de apenas uma sílaba, porém termina com a letra W. Neste caso, então, não dobramos a última consoante. Apenas acrescentamos ed. A quarta regra é quando temos um verbo que termina em consoante e Y, como é o caso do verbo cry, que significa chorar. Neste caso temos a letra R, que é uma consoante, e a última letra é um Y. Neste caso temos que eliminar a letra Y e acrescentar IED. Ficaremos então com cried. Cuidado! Às vezes temos verbos que terminam com a letra Y, porém antes deste Y não temos uma consoante. Como é o caso do verbo play, brincar, jogar. Termina com a letra Y, mas observem que antes do Y temos uma vogal, letra A. Neste caso, apenas acrescentamos ed, played. É assim que fazemos o passado nos verbos. Vamos olhar como é que ficam as frases no passado, as estruturas, forma afirmativa, negativa e assim por diante? Vamos lá. Eu acho que a forma afirmativa é a mais fácil de todas. Ela chorou. She cried. Ela, cried, chorou. Simples, não é? Vamos ver a forma negativa? Aí já temos que usar a palavra não. Como será que é esse não? Esse não é representado pelo didn't. Muitas vezes nós brasileiros temos a tendência de colocar o not, ou don't, ou doesn't. Não. Don't e doesn't significam não, mas lá para o presente. Nós queremos aqui o passado. E nesse caso a palavra não é expressa pelo didn't. Ela não chorou. She didn't cry. Observe que o verbo não está mais no passado. Já estamos expressando que esta frase está no passado através do uso do didn't. Então, quando usamos o didn't, o verbo volta para o presente. She didn't cry. E a pergunta? Ora, é uma pergunta. Não podemos deixar o she sozinho. A pessoa não pode vir sozinha na pergunta. Precisamos de um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar você acha que vamos usar para o passado? Será que é o do? Será que é o does? Não. Do e does
São verbos auxiliares, sim, usados em perguntas, sim, porém no presente. No passado, o verbo auxiliar que vamos usar é o did. Então, ela chorou? Did she cry? E as respostas curtas? Yes, she did. Ou no, she didn't. Vamos ver uma pergunta com um pronome interrogativo? Por que ela chorou? Você lembra do pronome interrogativo por quê? Why. Vamos lá. Por que ela chorou? Why did she? Uma pergunta. Lembre que a pessoa não pode vir sozinha nas perguntas. Por isso que usamos did she. Why did she cry? Verbo no presente, porque já usamos o did. Nessa unidade nós estamos estudando os verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles verbos que terminam com ed, como vimos aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para a pronúncia desses verbos regulares. Às vezes achamos que todo verbo que termina em ed vai ser pronunciado ed. Por exemplo, play, played. Want, que significa querer, wanted. Work, que significa trabalhar, worked. Não dizemos assim. Não é played, wanted, cried, worked. Não é assim. Temos 3 tipos diferentes de pronúncias. Uma delas é um som de D, um D mudo, como é o caso do verbo play. A pronúncia de play no passado é played. Observaram que depois de play é apenas um t, played. O segundo tipo de pronúncia é o ed, ed, como é o caso do verbo want, que significa querer. O passado de want é wanted. Agora sim, depois do want temos ed, wanted. E o terceiro tipo de pronúncia é o t, som de t, como é o caso do verbo work, que significa trabalhar. A pronúncia do verbo work no passado é worked. Observe que depois do work temos um som de T. Worked. Eu espero que você tenha entendido esta lição. Até a próxima.